Primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar desta reunião. Foi muito agradável para mim, não só aceitá-la, mas estar em contacto com colegas. O próprio Genival, quando ele esteve na USP fazendo o seu doutorado, foi o primeiro contacto que tive com ele. E eu sempre, é quase que uma missão, mesmo estando aposentado, eu tenho menos tempo de incumbências académicas, o que me permite poder viajar e estar sempre com as pessoas. E estar mais tempo também no Facebook, né? De vez em quando, precisa. Então, eu dei um mini curso já sobre as minhas temáticas, África, etc. E tinha um título da minha comunicação de hoje, que seria quase que uma condensação daquilo que eu tinha falado ontem. Eu disse, perante tanta gente, queria falar de um assunto mais pertinente, tá? Não só às ciências sociais, às ciências humanas como um todo, a literatura, história, geografia, mas cuja concentração é ainda o que eu tenho no coração, o continente africano, África. E daí, o Genival falou de um dos meus livros que foi publicado, que se chama Memória da África, a temática africana em sala de aula, que eu escrevi em conjunto com o Maurício Waldman, que foi meu ex-aluno e ex-mestrando também. Este livro, no fundo, concentrava-se em parte por aquilo não só que eu fiz na universidade durante 35 anos, mas também sobre aquilo que a gente fazia na universidade para a comunidade. Desde 2002, nós temos um curso promovido pelo Centro de Estudos Africanos, do qual eu fui um dos fundadores e que existe há quase 40 anos ou mais. E a partir de 2002 demos o primeiro curso de introdução aos estudos africanos para a comunidade. E desde o primeiro dia que abrimos esse curso, com 100 vagas, elas ficaram permanentemente, até aos nossos dias, lotado. Muitas vezes tem pessoas que assistem ao curso sentado no chão, de pé, etc., como ouvinte, mesmo que as inscrições já tivessem cancelado. Isso resultou, então, a partir de um outro momento, de encarar esse dever quase de ter que escrever mais também alguma coisa. E resultou nesse livro, que já vai na 4ª edição. Mesmo assim, acho pouco, mas é bom. Então, voltando ao Facebook, no outro dia, uma amiga minha do Facebook, de Tocantins, pôs a fotografia desse livro e disse, professor, comprei esse livro hoje na Feira do Livro em Tocantins. Eu disse, caramba, está viajando, está bastante, né? Isso é bom. Isso não quer dizer nada. O que eu vou dizer é que nós temos lutado bastante e contra a maré, né? E fazer-se ouvir e fazer-se sentir a necessidade de divulgar um conhecimento maior sobre a África, dentro até dos direitos humanos, a partir da lei que eu quero enunciar aqui, que foi publicada, a Lei 10.639,
foi publicada em janeiro de 2003. E eu falei há pouco, exatamente, que o primeiro curso que nós demos foi em 2002. O primeiro semestre de 2002. Até hoje. Né? Aposentei, mas entrei com uma nova, um pedido para ser professor sênior, né? E consegui, exatamente para estar junto ao Centro de Estudos Africanos e prosseguir essa tarefa dos cursos de introdução para a comunidade. Então, eu vou ler algumas linhas, exatamente, para mostrar não só os objetivos do livro, mas o objetivo que nós sentimos necessidade sempre de divulgar. Né? E a pergunta que se faz é: por que estudar o continente africano? A publicação de Memória da África, temática africana em sala de aula, subtítulo do livro, foi concebida com o objetivo de discutir um leque de conhecimentos que os autores, com base em diversas experiências que eu falei, e intimidade com o assunto, consideraram pertinentes ao contexto vivenciado por todos os que atuam no campo pedagógico, assim como nas iniciativas visando à consolidação da cidadania e da inclusão social. Ora, nenhum projeto editorial desenvolve no vácuo. Consequentemente, muitas são as mudanças que justificaram a elaboração dessa obra. Né? Com certeza que uma das motivações que respaldaram este projeto decorre de avaliações realizadas nos mais diversos fóruns e no vazio constatado quanto à sistematização e à veiculação de informações relacionadas ao continente africano. Tal lacuna é evidente tanto na ausência pura e simples de uma visão realista sobre o continente, quanto na ausência pura e simples de uma visão, de um desdobramento direto na persistência de uma visão estereotipada e preconceituosa, impingida sem maiores delongas à África. Não seria demasiado sublinhar essa perspectiva, associa-se à exclusão de parcela ponderável da população brasileira em pleno exercício dos seus direitos, enquanto cidadãos, verídico que recai de forma marcante sobre os nacionais de origem africana, isto é, os afrodescendentes. Essas duas perspectivas excludentes, na realidade, duas faces da mesma moeda, desmerecem um legado extremamente valioso, responsável por inúmeros valores civilizatórios. É importante assinalar que a contribuição da África para a cultura universal, a despeito da desqualificação cultivada por alguns segmentos de opinião, tem sido crescentemente valorizada por um número cada vez maior de centros académicos e por organismos como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, tendo já tido até um presidente africano à frente dessa instituição. Apesar de nem sempre acompanhadas da devida atenção por parte dos países que, como o Brasil, deveriam ter pautado essa discussão como prioridade, tais iniciativas evidenciam, de qualquer modo, a projeção dos estudos africanistas, em que os estudos africanistas têm alcançado. Nesse sentido, a África e os seus povos e as suas culturas tornam-se o foco de sumo interesse para os profissionais da educação, requerendo em todos os níveis a devida capacitação para captar e transmitir o ponderável acervo de conhecimentos amealhados pelos africanos no tempo e no espaço. Analisando sob esse ponto de vista, a Memória da África credencia uma iniciativa mediante a qual estereotipias que comprometem não só a compreensão dos processos sociais específicos ao continente negro, como também a própria humanidade e do povo brasileiro, sejam confrontadas com o objetivo de resgatar no legado da qual a África e o seu acervo socio-histórico-cultural são indissociáveis.
Desse modo, no tocante à realidade brasileira de hoje, posicionamos-nos como uma contribuição direta aos segmentos de população brasileira de origem africana, desde os primórdios da colonização, com o concurso da discriminação racial, tiveram as suas práticas ancestrais abafadas, marginalizadas e ou deturpadas, comprometendo assim a sua inserção plena no processo social brasileiro. Aqui eu fazia uma pausa só para dizer que, às vezes, a informação que é recebida por outros meios de comunicação, sobretudo as mídias, né, eu fico arrepiado muitas vezes, porque você passa um semestre inteiro, ou um ano, ou 2 semestres, então, dando cursos, tendo salas de aula, cerca de 40 ou 50 alunos, isso nos cursos de graduação, meia dúzia ou uma dezena de alunos na pós, 100 alunos, como eu disse há pouco, nos cursos de extensão. Demoramos, então, como eu disse, 1 ano para formar alguma gente e uma certa massa crítica académica, não é, sobre o tema, e depois nós somos, às vezes, por uma informação que demora alguns segundos, às vezes nem chega a 1 minuto, ou 1 minuto, né? Ou então te pedem uma informação, uma entrevista, como já várias vezes pediram, professor, podíamos explicar alguma coisa, um tema que está decorrendo, não é? E eu me ponho à disposição, sou entrevistado durante 2 horas e depois aparece 1 minuto e meio a minha opinião sobre o assunto. É demais. Não é? Outras vezes a informação é errada. Fala-se do Sudão, vieram escravos do Sudão, ouviu-se dizer, vieram escravos sudaneses, uma categoria etnolinguística, mas não o Sudão de hoje. Então, num jornal de primeira grandeza, vê-se um mapa, aconteceu com escravos que vieram do Sudão, e põe o mapa do Sudão de hoje, que fica na costa leste do continente africano. Depois telefonam para o centro de estudos e dizem, professor, estamos aqui traduzindo um texto e temos um nome, uma palavra africana. O senhor podia traduzir-me esta palavra de língua africana? Eu digo, tem 2.000 línguas em África. Como é que você quer que eu traduza essa palavra? Podia coincidir, até eu saber, por acaso, mas não. E assim por diante. Vocês estão vendo que a desinformação é muito grande, né? E isso revolta permanentemente. E então eu disse, a mídia, de repente, desfaz tudo aquilo que você falou durante 1 ano inteiro, em alguns minutos, né? Dá uma outra e penetra, né, nas casas dos brasileiros, de norte a sul. Né? Não são 100 alunos, são milhões de pessoas que são desinformadas pela mídia. Então, escrever um livro, pensando sempre nessas condições, vai nos proporcionar realmente de combater primeiro a estereotipia, o racismo, etc. A África e o Brasil, então, têm vínculos complementares. É uma das premissas que nos orienta. Diante do exposto, dificilmente poderíamos deixar de comentar alguns laços que unem de forma irreversível o nosso país ao continente e vice-versa. Afinal, Memória da África, o nosso livro, propõe-se a uma experiência calcada na realidade concreta e nos fatos objetivos. Assim sendo, não há como nos eximirmos da apresentação de uma breve coleção de dados que
que fundamentam essa perspectiva, a saber: primeiro, inferências do âmbito antropológico, geográfico, histórico, sociológico. Então, há uma transdisciplinaridade que orienta o nosso trabalho, não é? Transformam o Brasil e a África em copartícipes nas mais diversas situações e experimentos da vida humana. Tanto a realidade brasileira quanto a africana são dominadas pela tropicalidade, pela pujança do meio natural, pela multiplicidade cultural e religiosa. Sem qualquer sombra de dúvida, estamos diante de duas realidades nas quais analogias predominam sobre as diferenças, materializando caminhos comuns possíveis de serem trilhados por africanos e brasileiros. Podemos, igualmente, enfatizar a presença da África na realidade social e cultural brasileira, alimentada pelo tráfico de escravos, que acabou por transplantar para o Brasil, por mais de 3 séculos e meio, diversas manifestações daquele continente. Quando eu cheguei ao Brasil, vindo, então, depois de um itinerário grande, mas vindo de África, claro, a primeira coisa que me sensibilizou foi, em parte, a fala. Mesmo que eu tenha um sotaque reconhecível do reinol, como se costuma dizer, não é? Do reino de antanho, eu consigo perceber os diversos sotaques das pessoas de Angola, Moçambique, etc. Né? E a maneira de falar, mas não só a maneira de falar, não é a questão da fonética em si, mas exatamente do léxico de palavras que as pessoas usam. Para mim, há uma compreensão muito grande e eu me identifico nessas, exatamente, palavras que eu aprendi em criança e que, se essas palavras forem enunciadas, por exemplo, em Portugal, no continente, não são compreendidas. Né? E por aí adiante, são en passant. Então, há aí um terreno muito grande, até na linguística, para se trabalhar todas essas questões. Podemos igualmente enfatizar a presença, na realidade social e cultural, como falei. A esse propósito, recorde-se que 40% a 60% da população brasileira possui ascendência africana. Essa proporção de afrodescendentes transforma o Brasil no segundo país negro do mundo, superado somente pela Nigéria, o país mais populoso africano. Nesse particular, além de vocábulos, a influência das línguas africanas é notável também no campo fonológico, evidentemente, sem contar com a presença dos léxicos que eu falei agora. Há que notar do fato do fluxo de escravos para o Brasil ter em contrapartida em um pequeno, porém sociologicamente influente, refluxo de ex-escravos na direção da África, em particular para os países do Golfo da Guiné, e tais retornados, passou a identificá-los nos países da região, reproduziram no solo africano uma série de afro-brasileirismos incorporados à paisagem local, em países como a Nigéria, Benin, Togo e Gana. Existem uma quantidade de populações locais que se dizem descendentes de brasileiros, que foram escravos, voltaram para ex-escravos, que voltaram para o continente africano. Há bairros, em Lagos, no Ghana, o grupo do Ghana é reconhecido, e tornou-se uma identidade desse grupo por um termo. É como se fosse quase um retorno a uma tribo. Então, essa tribo chama-se Tabon. Os brasileiros, entre aspas,
do Ghana se denominam tá bom. Tá bom do tá bom que a gente sabe. Como é que está? Tudo bem? Tá bom. Então, isso ficou, esse brasileirismo, e foi a construção desse termo que conduziu a denominação desse grupo, na sua identidade. Finalmente, o Brasil também deixou a sua marca na sociedade, na geografia e história africanas, a partir daqueles interlocutores do comércio de escravos que, frequentando o litoral africano, estabelecem contatos com as populações locais. E, por isso, fundando cidades, portos, etc. Então, uma parte da história africana, infelizmente, malgrado esse episódio que foi o tráfico, ficou marcado exatamente por esse tráfico. E, bem ou mal, a gente não pode recusar. Diz o embaixador Alberto Costa e Silva, com ou sem remorsos, a escravidão é um processo mais longo e mais importante da nossa história. É a verdade. Então, o Brasil é um país extraordinariamente africanizado. E só quem não conhece a África pode escapar quanto há de africano nos seus gestos, nas suas maneiras de ser, de viver e no sentimento estético do brasileiro. Por sua vez, em toda a parte, em toda a outra costa atlântica, podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. Há comidas brasileiras na África, comidas africanas no Brasil e por aí adiante. Há, por isso, depois desse recorte muito rápido, a África deve ser um resgate na sala de aula. E, como eu disse, a Lei 10.639, de 2003, foi talvez dado o primeiro passo, mas há muito que fazer. Não há tanto tempo assim, desde 2013 até hoje, mas mesmo assim há muito para fazer e tem sido pouco feito, aliás. Quer dizer, onde é que estão os professores, onde esse aprendizado isso pode ser feito? Na história, nas ciências sociais como um todo, nas ciências humanas e nas letras. As letras é um espaço onde se pode dar a conhecer exatamente o continente africano através das novas literaturas africanas de língua portuguesa, sobretudo, não só, mas sobretudo. E elas estão aí para se constituir também como um saber a ser generalizado e banalizado para todos nós. É só. Obrigado. Muito bem, professor. Infelizmente, nós somos escravizados pelo tempo aqui, não temos como abrir mais espaço, né? É uma palhinha para despertar, né, o gosto e tentar aí chamar a atenção mesmo para a África como um continente plural, diverso e que tem muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender, né? Então passamos agora ao professor José Pereira da Silva, que é graduado em Letras, Português e Literatura pela Faculdade de Humanidades Pedro II, mestrado em Linguística e Filologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Aposentado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é diretor-presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, tendo participado de sua diretoria desde a fundação. Por 12 anos, né, participou por 12 anos da diretoria da Academia Brasileira de Filologia, quando foi membro de seu quadro permanente efetivo. Tem experiência nas áreas de Linguística e Letras,
atuando principalmente em língua portuguesa, linguística, filologia, língua latina, crítica textual e edição de texto, atividade que ele exerce até o momento, né? E, além disso, organiza e participa de eventos acadêmicos científicos no Brasil e no exterior. Professor, a palavra é sua. Eu vou chegar lá à frente para eu acompanhar o texto e controlar o controle lá do texto na tela. Será? É com esse aqui? Eu disponibilizei um resumo que vocês devem ter aí no livro de resumo, que é este que vocês têm aqui no quadro. É mais ou menos a mesma coisa que vocês já têm impresso no livro de resumos impresso aí que a direção do evento distribuiu. Portanto, eu não vou ler o resumo, ok? Eu vou ler mais do que comentar, para que haja mais tempo para a gente conversar depois. Eu pediria ao coordenador que, se eu conseguir ler antes do tempo, que eu possa conversar dentro do tempo. Você me avisa se eu conseguir terminar a leitura antes, porque aí nós poderíamos conversar mais descompromissadamente com o seu texto, não é isso? Então, vamos ler essas informações que eu apresento para que vocês tenham uma ideia do que é crítica textual e que importância tem isso para o tema dessa mesa redonda. A crítica textual se preocupa com o estabelecimento seguro dos textos, de modo que os leitores possam ter a melhor opção possível de leitura de uma obra ou de um documento, muitas vezes de difícil acesso, seja por causa de sua raridade, da língua ou do suporte em que foi produzido, além de outros problemas que o tempo vai incluindo nas produções textuais, à proporção que se distanciam cronologicamente ou culturalmente do leitor. Então, nós já temos aí uma série de problemas. Se a gente for comentar cada um desses, vocês já vão ver que já daria o tempo de uma palestra. A crítica textual se preocupa com o restabelecimento do texto na sua forma mais próxima possível do original. A crítica textual difere da crítica genética. Então, veja, crítica textual está preocupada em levar a forma mais próxima possível daquilo que o autor pretendeu colocar em público. Ela difere da crítica genética, principalmente por buscar restaurar a forma mais próxima possível da última versão preparada ou publicada pelo autor. Enquanto a crítica genética busca flagrar o autor em seu processo criativo, analisando, basicamente, eu ainda não estou bem treinado para usar isso aqui, usei uma coisa que não era o que eu queria, né? Então, o que eu queria apontar aqui, tá? Ou seja, a crítica genética está preocupada com a origem do texto e não com a forma que o texto tomou definitivamente. Então, a crítica genética estuda as bases para a construção do texto, e a crítica textual tenta mostrar exatamente qual é a forma que o autor definitivamente estabeleceu para a sua obra. Ok? Então,
A atividade do crítico textual é meramente filológica, incluindo aí a leitura do texto em suportes escritos ou sonoros, muitas vezes corrompidos ou desgastados. A sua interpretação mais segura possível, buscando auxílio, se necessário, em outras ciências e situando-se no contexto em que ele foi produzido. Assim, como a escolha do tipo mais adequado da edição, dependendo do seu público-alvo ou das edições disponíveis no mercado. É lógico que, mesmo um texto que já está disponível no mercado, nós poderemos reeditá-lo, apresentando de modo diferente. Como eu mostrei, alguns poucos de vocês aqui estiveram no minicurso ontem, eu apresentei um texto no livreto com o original na forma que estava lá na edição do século XVIII e apresentei no minicurso com a forma atualizada ortograficamente de hoje para facilitar a leitura. Então, dependendo da situação, o editor de texto prepara esse texto de um modo ou de outro. Isso é uma opção filológica. O trabalho do crítico textual termina quando o texto está pronto para ser publicado. Mas a ecdótica inclui também o trabalho de edição, ou seja, serviços gráficos, fonográficos ou digitais, além da divulgação. Matrizinha de espirro aqui que não está... que eu não quero ver se consigo controlar. Além da divulgação, distribuição ou venda. Ou seja, o crítico textual está preocupado com a preparação do texto para ser publicado. Essa atividade está dentro da atividade da publicação propriamente, da edição, do editor. O editor não é simplesmente o que prepara. O que prepara é o editor no sentido teórico, filológico. O editor que coloca o material na máquina e que entrega ao público é um outro profissional que não tem nada a ver com filologia. Então, a ecdótica inclui a filologia, inclui a crítica textual. Ecdótica é essa arte completa que, desde que o texto sai da mão do autor até chegar ao público. Nesse sentido, é bom a gente deixar claro também o seguinte, que editar não é simplesmente imprimir e encadernar o texto. Imprimir e encadernar o texto é um trabalho muito mecânico, mas quando nós falamos que um texto foi editado, ele tem de chegar ao público. Portanto, quando nós falamos que alguém editou um texto, fez com que esse texto chegasse também ao público. Eu não vou utilizar a água enquanto falo, não, viu? Muito obrigado. Há vários tipos de edição. Portanto, tanto o crítico textual, quanto o ecdota, quanto o crítico genético, geralmente trabalha com a intenção de levar o texto a ser publicado. Há vários tipos de edição. Então, dependendo do objetivo para que nós estamos publicando aquele texto, ele deverá ter um formato diferente. Então, veja que, dependendo do material utilizado, o texto vai variar de tamanho, qualidade. Do sistema de registro, por exemplo, se é impresso, fonográfico, digital, eletrônico, virtual. Tudo isso são escolhas que o editor tem de fazer. Da publicação, se é uma primeira edição, né? Se é uma edição limitada, se é uma edição extra ou extraordinária. Por exemplo, em periódicos é muito comum a gente ter edições extras ou edições extraordinárias, né? Na permissão, se o texto tem uma publicação autorizada ou não autorizada. Da integridade, por exemplo, os textos didáticos, nós normalmente não publicamos o romance todo dentro do livro didático para dar a ideia
do que é que o autor quis dizer. Nós selecionamos lá um fragmento e, a partir dali, nós tentamos mostrar aos nossos alunos a técnica de escrever, não é? A qualidade literária daquele autor a partir de um fragmento. E, muitas vezes o texto também é parcial, abreviado, dependendo do objetivo. Por exemplo, um livro pode ser publicado para um público geral completo, mas depois é feita uma edição só para crianças ou jovens, adolescentes. Então, se censura, se limita, cortando, às vezes, alguns parágrafos, alguns capítulos que traz alguma coisa que, dependendo da época, da política do país, pode haver censura política, religiosa, moral, né? Então, isso é muito comum. Nós, por exemplo, quando publicamos livros ou trabalhos, mesmo científicos ou históricos, sobre autores que já estão vivos, que envolve histórias recentes de pessoas que estão vivas, frequentemente os historiadores omitem aquele fragmento. Por quê? Porque pode haver uma contestação, um problema legal, né, da família ou de alguns descendentes daquela pessoa. Por isso, nós temos vários tipos de edição. Além desses vários tipos gerais de edição, podemos ter edições baseadas em apenas um testemunho, edição facsimilar, mecânica, uma edição diplomática, uma edição paleográfica, e, no caso de um testemunho, com mais de um testemunho, nós temos a edição crítica e a edição genética. Veja, o que nós chamamos de edição interpretativa é mais ou menos a mesma edição crítica, com um pequeno detalhe que é muito importante. No caso da edição interpretativa, há apenas um elemento básico para o editor preparar aquele texto. Às vezes só original, às vezes só um manuscrito. E no caso de uma edição crítica, no sentido mais rigoroso da palavra, é preciso que haja mais de um original. Por quê? Mais de um testemunho. Por quê? Comparando mais de um deles, seguramente haverá uma edição mais próxima do que o autor quis, do que uma edição baseada apenas em uma cópia. Naturalmente, será que mudou? Ao se preparar uma edição, é preciso saber a que público se destina. E é a partir dessa escolha que se decidirá sobre o formato da edição. Se mais ou menos conservadora, se mais ou menos anotada, se mais ou menos cara, etc, etc. Ou seja, se nós vamos publicar um trabalho, nós queremos que ele seja amplamente divulgado, o objetivo é fazer com que aquele trabalho seja conhecido. Nós vamos colocá-lo na ortografia atual, nós vamos imprimi-lo num papel barato, ou então nós vamos disponibilizá-lo na internet, de maneira que ele tenha a maior divulgação possível. Mas se nós queremos publicar uma edição comemorativa para homenagear alguém, normalmente nós preparamos uma edição com papel especial, um número reduzido de exemplares, vai ficar naturalmente mais caro, mas terá uma qualidade diferente. Então, vai depender muito do público. Se nós preparamos um trabalho para ser utilizado por filólogos e linguistas, nós vamos colocar uma série de características específicas, por exemplo, manter mais fielmente ao texto original, até mesmo na ortografia, enquanto que, se o objetivo é levar
o conhecimento desse texto ao maior número de pessoas, nós não temos essa preocupação conservadora. A preocupação conservadora com o texto é para o filólogo, o linguista, que vai estudar a história da língua, vai precisar de saber de que modo é que se escrevia naquela época, ou mesmo para estudar outras questões da língua. Por isso, na edição crítica, por exemplo, será sempre necessário uma introdução metodológica para que o leitor saiba quais foram exatamente as intervenções feitas e tomar as suas decisões. Ou seja, nenhuma edição crítica, ou mesmo uma edição interpretativa, ela é isenta de erro, porque tudo que é feito por um ser humano é possível de haver erro. Uma pessoa pode fazer uma transcrição literal, letra por letra, mas, em determinado momento, errar. E como é que se vai saber se houve ou não houve erro? Então, é sempre importante que o leitor saiba quais foram os critérios utilizados pelo autor daquela edição, pelo organizador daquela edição, para que ela tenha saído daquele modo. Sabendo qual é e mesmo quando o editor determina, esclarece, explica qual foi a metodologia estabelecida para aquilo, muitas vezes acontece de ele errar, porque eu posso propor um método, mas eu mesmo não seguir aquele método rigorosamente. Então, é sempre possível que haja uma correção posterior. Naturalmente, ao se preparar uma edição, é preciso saber... Será que eu voltei ao mesmo? Não mudou não, né? É extremamente vantajoso usar uma edição preparada de acordo com os princípios da crítica textual, porque o leitor pesquisador terá a segurança de estar utilizando a forma mais próxima possível do que decidiu o autor em sua última intervenção no texto. Veja que até algumas décadas, como eu sou velho, então eu conheço coisas que vocês não conhecem. Até algumas décadas, era muito comum os filólogos, editores, dizer que vai publicar o texto de acordo com a última vontade do autor. Mas nem sempre é a última vontade. Pode ser que ele nunca tenha dito ou expresso de forma clara qual era a sua última vontade. Portanto, é melhor utilizar essa expressão que nós temos aqui, né? Terá a segurança de estar utilizando a última forma mais próxima possível do que decidiu o autor. Porque, muitas vezes, nós temos edições em que o autor estava vivo, mas ele estava impossibilitado. Por exemplo, Otto Mossi Garcia, mais de 10 anos antes da morte, ele já estava impossibilitado de fazer qualquer trabalho relacionado com o seu texto, qualquer revisão, qualquer coisa, porque ele estava praticamente incapacitado para tudo isso. Estava cego, surdo, assim como, por exemplo, Raimundo Barbadinho Neto, uns 15 ou 20 anos antes do falecimento dele, ele já estava impossibilitado de trabalhar os seus textos. Então, nós não podemos dizer se aquela última edição em vida do autor, se é mais importante do que uma outra edição que foi publicada uns 10 anos antes, porque as intervenções que ali estão, provavelmente tenham sido feitas por outras pessoas. Ok? Definição de crítica textual e sua relação com a filologia, com a crítica literária, com a crítica genética ou crítica de processo. Naturalmente, não se faz edição crítica de um texto em vida do autor, visto que ele ainda poderá alterar alguma coisa em relação às versões ou edições já realizadas. Neste caso,
No entanto, já é possível uma edição genética, que vai buscar os elementos que interferiram na elaboração e ou aperfeiçoamento do texto até a sua publicação. Por quê? Porque a edição genética está preocupada em saber, em demonstrar como foi o processo de criação daquela obra. Que alterações sofreram os rascunhos, o projeto inicial, até chegar à forma definitiva ou à forma publicada daquele material. Enquanto que a crítica textual já não está preocupada com esse processo anterior à publicação, e sim com o processo a partir da publicação. Ou seja, a crítica textual se preocupa em ver, a partir da publicação oficial daquela obra, que modificações elas sofreram. Em seu sentido amplo, a filologia inclui praticamente todas as atividades que têm os textos como base: o ensino de língua e literatura, a interpretação, incluída a etimologia, tradução, atualização terminológica, a restauração, através da crítica textual e das edições, e a crítica, como a crítica literária, a crítica genética. Por isso, como a crítica textual também parte do texto e vai resultar em um outro texto, confunde-se praticamente com filologia, ao menos em seu sentido restrito. Veja que eu disse que, quando o editor vai publicar um livro usando a crítica textual, os métodos filológicos de publicação de texto, ele deve, no início, estabelecer o método que vai seguir. Mas nem sempre ele cumpre, porque ele erra na sua própria proposta. E eu dei um exemplo disso aqui hoje. Vi que, depois que comecei, vi que não valeria a pena eu simplesmente ler o texto, fiz alguns comentários, naturalmente não dá para eu chegar até o final do trabalho proposto. Só para vocês terem uma ideia do que eu poderia ter lido se eu tivesse cumprido a palavra, né? Considerações finais. Um trabalho muito interessante para mostrar os diversos tipos de edições é o que publicou Gladys Massini Cagliari em 2007, preparando 5 edições de 13 poemas dos cancioneiros medievais galego-portugueses, com uma síntese teórica excepcional. Ali estão presentes edições facsimiladas, diplomáticas, semidiplomáticas e críticas ou interpretativas, faltando apenas a edição genética, inviável, naturalmente, para obras poéticas daquela época, porque para a crítica genética ela teria de pegar os rascunhos, as anotações, e não temos isso em relação aos textos medievais, né? Usar o texto autêntico ou uma boa edição é muito importante em qualquer área do conhecimento, mas principalmente para nós, das áreas de letras e da educação, porque os nossos erros vão ser retransmitidos. Então, os nossos erros sendo retransmitidos indefinidamente a partir do que nós dissermos e utilizarmos nesse texto, nós vamos ser muito mais prejudiciais para a sociedade, utilizando textos não bons, do que outras pessoas de outras atividades profissionais, né? Então, não podendo apresentar o texto todo, já deixei com a professora coordenadora do evento uma cópia do texto completo. Quem quiser já poderá pegar com ela, ou poderão também mandar um e-mail para mim, eu poderei mandar esse texto completo imediatamente. Se algum de vocês tiver alguma pressa
e quiser utilizar esse material, ok? Muito obrigado. Desculpe pelo atropelo. Professor Roberval Franco Maciel é doutor em Estudos Linguísticos e Literários de Inglês pela Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche no Center for Globalization and Cultural Studies, University of Manitoba, Canadá, mestre em Linguística Aplicada pela University of Reading, Inglaterra, graduado em Letras, Português e Inglês, e bacharel em tradutor e intérprete pela Uniderp. Atualmente é professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, é pesquisador externo associado do Centro de Globalização e Estudos Culturais da University of Manitoba, no Canadá, presidente da ALAB, Associação de Linguística Aplicada do Brasil, biênio 2014-2015, foi presidente e fundador da Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado de Mato Grosso do Sul, a PLIEMS, foi avaliador do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, MEC, Língua Inglesa, integrante do GT, assessor do MEC para a colaboração do documento para a Base Nacional Comum para a Educação Básica e coautor do caderno para a área de linguagens do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, do MEC. Coordena o convênio interinstitucional UEMS, Glendon College York University, Toronto, Canadá. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: linguística aplicada, políticas públicas para o ensino de língua estrangeira, novos letramentos, multiletramentos, letramento crítico e formação de professores. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Eu sinto muito honrado em participar dessa mesa com colegas bastante experientes na área de letras e gostaria de começar agradecendo ao convite desse evento, principalmente a duas colegas, a professora Neuza e a professora Leandra, que recentemente estiveram no nosso evento, eu sei bem da dimensão do que é organizar um evento como esse. Então, parabenizo também toda a comissão organizadora desse evento, por um evento super organizado, onde tive a oportunidade de conversar com os alunos e professores também. Eu acho que esse é um momento muito importante para nós pesquisadores, de termos um acesso, né, tanto a professores da rede, colegas da universidade, e também, claro, os alunos do curso de letras. Então, a minha fala de hoje, mais como uma conversa do que uma palestra necessariamente, é sobre conhecimento, ubiquidade e multiletramentos críticos, desafios e possibilidades para a escola do século XXI. Então, o tema dessa fala, então, tem vários recortes, e é um pouco, talvez, ambicioso falar sobre todos esses temas em 20 minutos. A ideia que eu tenho aqui, como objetivo geral, é mais problematizar a coexistência de várias epistemologias que nós temos na escola, né? Nós tivemos na mesa de terça-feira as professoras falando sobre inclusão de outras práticas de leitura na escola. Nós temos o desafio de trabalhar com a questão do digital também. E temos, então, para isso, vou falar do que tem mudado no conhecimento, o desafio que nós temos na escola e a coexistência, principalmente, de uma epistemologia digital e a epistemologia convencional do impresso que nós temos. A questão da ubiquidade é mais em relação aos dispositivos móveis, né? Isso tanto na sala de aula que os alunos fizeram, em vez de me entregar uma resenha escrita, eles fizeram uma resenha digital e me entregaram dessa forma. Eu achei muito interessante, porque quando eles faziam a resenha, logo nos resumo de graduação de primeiro e segundo ano, às vezes me entregavam uns Frankenstein no início, sabe? Copiavam um pedaço daqui, um pedaço do meio, um pedaço do final, e entrega aquela resenha. E quando eles foram para o digital, eu vi que eles tinham preocupação, isso aqui, eles tinham que ler 3, 4 textos e produzir um vídeo de 5 minutos falando sobre isso. E eles falaram, quanto tempo?
Uma semana a gente faz isso. Falei, não vamos fazer em uma semana, mas tudo bem. Aí passou mais uma semana, não tinham feito. Passou 3 semanas, tiveram um mês para fazer isso. E as produções foram muito boas. E eu vi que as meninas pareciam com o cabelo escovado, passado batom. E quando eles apresentavam aqui na frente até então, ficavam escorados no quadro. Aquela coisa que vocês sabem de apresentação de trabalho. Então, a gente, na verdade, não está inventando a roda, mas está usando outros mecanismos para trabalhar com isso. Aqui só mostrando o que eles estavam fazendo. E agora, finalizando, então, de um modo geral, a nova organização de práticas sociais tem fugido da certeza, da linearidade e da verticalidade, indo para uma outra lógica, que é a lógica das redes, né? O padrão mais evidente afetado por todas as transformações é a comunicação, que tem operado sobre a regência da multimodalidade e da interatividade. Eu estou chamando a atenção que, olha, são outras práticas que coexistem com a outra e que nós precisamos prestar atenção nisso e começar a trabalhar com pesquisa também sobre essas questões. Dentro desse contexto, seguindo a diversidade de transformações impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico, o ser humano pode também ser compreendido como uma nova maneira que a Lúcia Santaella chama de condição pós-humana, da relação da pessoa com a máquina, modifica os pensamentos do homem quanto ao seu entendimento da natureza e do seu próprio ser humano, né, caracterizado por hibridismos, não apenas no que se refere às relações do humano com as tecnologias, mas também do humano com o inorgânico e com o inorgânico da natureza. E dentro desse contexto de aprendizagem ubíqua, a ideia é aprender e construir conhecimento de forma mais ativa e engajada, né, que se expande na esfera pública e não só na sala de aula. E todos esses materiais que são produzidos na sala de aula, não necessariamente na sala de aula, mas dentro desses ambientes, eles se tornam material de consulta e constante atualização para que outras pessoas o acessem por meio deles, produzindo novos conhecimentos, ou seja, não fica restrito ao âmbito da sala de aula. Então, tem a possibilidade de aprendizagem e construção de conhecimentos descentralizados da escola, não só na mão do professor, né? Que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, a todo tempo, desenvolvidos por qualquer pessoa. E eu acho que a implicação disso são mudanças na postura do professor mais horizontalizadas, aprender com os alunos, trabalhar com as incertezas e o desaprender o privilégio de ensinar. Aprendemos a ensinar de uma certa maneira. Precisamos desaprender vários desses privilégios e aprender outras formas de construir conhecimento e validar outras formas de conhecimento. E eu finalizo com essa citação, minha e da Cláudia Hilsdorf. Buscamos perspectivas outras no que se referem, que nos possibilitam enxergar o mundo por lentes mais plurais, que acatem a complexidade e a contradição, a descontinuidade e a incompletude de formas também válidas de nos relacionarmos com o mundo e de produzirmos conhecimento. Muito obrigado. Isso que eu falei está disponível nesses 2 livros organizados recentemente, fazendo uma propaganda, que um é Letramentos em Terra de Paulo Freire e uma outra mais voltada para a questão do digital.